Bom, meus amigos, eu serei breve. Eu acho que foi ontem. Eu recebi um recado do Bruno, por escrito, dizendo: você vai falar sobre a utilidade da literatura. Aí eu comecei a pensar, mas que utilidade tem a literatura? Bom, que tem utilidade todos nós sabemos, se não soubéssemos, não estaríamos aqui. Mas quando alguém é surpreendido assim, alguém te pega pela gola e diz: você vai falar sobre a utilidade da literatura? Eu ontem pensei, fui dormir pensando nisso, acordei pensando nisso, e aí eu resolvi fazer duas coisas. Primeiro, escrever sinteticamente 4 coisas que eu acho que são utilidades incontestáveis da literatura. A primeira é que a literatura ensina a escrever. A leitura de obras literárias ensina a escrever. Eu tenho uma prova só, mas é de muitos megatons. Machado de Assis talvez não tenha completado o ensino primário. Ele vinha de uma família humilde do Morro do Livramento. E, no entanto, ele é um clássico da nossa língua, ao mesmo título que os grandes clássicos do outro lado do mar, como Almeida Garrett, Alexandre Herculano e todos mais que nós conhecemos. Como que ele aprendeu? Como que o Joaquim Maria se tornou Machado de Assis? Lendo avidamente. Ele desde cedo trabalhou em pequenos ofícios para ajudar o orçamento familiar e talvez começou a ler mais sistematicamente quando foi trabalhar numa tipografia, porque lá ele tinha que lia português. Eu não sei o que eles imprimiam lá, provavelmente coisas úteis, porque foi o primeiro contato diuturno constante com a língua portuguesa. E algum tempo depois disso, ele começou, ainda devia ser adolescente, começou a frequentar assiduamente o Real Gabinete Português de Leitura, que hoje está num belíssimo prédio manuelino na rua Luís de Camões, quase chegando na Praça Tiradentes. Mas no tempo de Machado estava em outro lugar ainda. De qualquer modo, Machado, durante anos, sentou-se àquelas mesas e leu. E nós temos provas disso. A prova geral, cabal, que entra pelos olhos, é a obra de Machado de Assis. Machado de Assis afirma isso na figura de retórica, uma assertiva objetiva. É um dos maiores clássicos da língua portuguesa, da Quem e da Leymar. E outra coisa, não faz muito tempo, eu estava relendo um conto de Machado, Missa do Galo, é um dos contos mais conhecidos. E topei com uma construção muito rara em português, que eu só tinha visto num lugar, na estância 41 ou 43 do canto 5º dos Lusíadas. E respondeu com voz pesada e amara, como quem da pergunta lhe pesara. Ele usou exatamente essa construção que é rara em português, como quem de alguma coisa, pretérito perfeito. Como quem, por exemplo, do mover-se lhe custasse. Eu só tinha visto aquilo em Camões e continuo dizendo, nunca mais vi em lugar nenhum. Machado de Assis não inventou aquilo, está documentado 4 séculos antes de Machado nascer. Luís de Camões já tinha documentado. Eu não creio que ele tenha aprendido isso por obra do Espírito Santo, porque Deus só faz milagres quando é preciso. E aqui havia outras maneiras de aprender como, de fato, aprendeu. Então, isso tudo a propósito da literatura que ensina a escrever. Não faltam outras provas. Eu citei Machado de Assis porque não me ocorre nada melhor. Em segundo lugar, a literatura nos ensina quem nós somos. Isso parece uma banalidade, né? Mas a gente às vezes não pensa nessas coisas. Eu fiz essa primeira experiência quando eu tinha 20 e poucos anos. Um dia
estava na antiga Sears, na Praia de Botafogo, que era uma loja de departamentos, a primeira daqui, fazendo hora para ir ao cinema. E fui a um lugar no terceiro andar, onde tinha um balcão só de livros. Comecei a folhear. Vi um autor chamado Thomas Mann. A primeira tendência teria sido ler Thomas Mann, mas eu vi que tinha 2 N's. Era alemão. Comecei a folhear. O livro chamava-se Antônio Kröger, seguido de Morte em Veneza. São 2 novelas célebres de Thomas Mann. Inclusive, de Morte em Veneza foi feito um filme admirável, não faz muitos anos. Mas eu comprei o livro, levei para casa e devorei. E foi lendo aquele livro que eu vi que muita coisa que estava escrita no enredo da personagem, assim, o assado, aplicava-se diretamente a mim. Essa foi a minha experiência. Uma das experiências, a primeira, de que a literatura ensina a nós mesmos quem nós somos. Eu poderia multiplicar os exemplos, não vem ao caso, mas eu acredito que os amigos que estão aqui nessa sala, se derem tratos à memória, talvez encontrem ocasiões em que leram uma coisa e diz, mas esse cara está falando de mim, ou algo parecido. Em terceiro lugar, induz os leitores, ou induz a nós, a sermos santos, como sucedeu a Inácio de Loyola. O soldado Íñigo de Loyola se converteu depois de levar um balaço num recontro armado com franceses em Navarra. Navarra do lado espanhol e do lado da Navarra francesa estavam os franceses. Inácio foi baleado na perna e teve que ficar um longo tempo em casa se curando daquele ferimento, deixando que o osso se soldasse novamente, essas coisas. E pediu livros para ler. Não havia nada para ler em casa, senão o Flor Sanctorum. É uma tradicional coletânea de vidas de santos, traduzido, acredito que em muitas línguas. E eu trouxe para ler para vocês uma passagem do começo do Sermão de Santo Inácio, do padre Antônio Vieira. Ele... Bom, deixe-me ver. Ah, não, já... Desculpe, amigos, eu abri errado. Eu abri no Sermão de Santo Antônio. E eu quero o Sermão de Santo Inácio. Só um momento que eu já vou encontrar. O padre Antônio Vieira proferiu 9 sermões em honra do santo patrono dele, que não era jesuíta, era franciscano. Mas o de Santo Inácio é um só, mas é um sermão memorável. Enquanto o professor procura, vale dizer que esses sermões em honra de Santo Antônio estão reunidos num só volume organizado pelo professor Alcir Pécora, da Unicamp, um grande especialista na obra do padre Antônio Vieira, e são sermões extraordinários, inesquecíveis. É a língua chegada quase ao âmbito do intangível, do indizível, né? Vale muito a pena ler estes sermões, todos os demais também, né? Mas estes particularmente, para nós que somos lusos, brasileiros, né? Vale muito a pena ler, que é como estar em casa. Sermão de Santo Inácio está aqui. Eu vou ler só essa passagem a que eu me referi. Não chega a 2 páginas completas. É o começo do Sermão de Santo Inácio.
Admirável é Deus em seus santos, mas no santo que hoje celebra a Igreja, singularmente admirável. Todos estão ouvindo ou estou falando muito baixo? A todos os santos manda Cristo, neste Evangelho, que sejam semelhantes a homens, et vos similes hominibus. Mas, assim como há grande diferença de homens a homens, assim vai muito de semelhança a semelhanças. Aos outros santos manda Cristo que sejam semelhantes aos homens, que sirvam aos senhores da terra. Perdão, sejam semelhantes aos homens que servem aos senhores da terra. Hominibus expectantibus dominum sum. A homens que esperam por seu Senhor. A Santo Inácio manda-lhe Cristo que seja semelhante aos homens que serviram ao Senhor do céu. Quanto vai do céu à terra, tanto vai de semelhança a semelhança. Aos outros santos meteu-lhes Cristo nas mãos este Evangelho e disse-lhes: servi-me assim como os homens servem os homens. A Santo Inácio mete-lhe na mão um livro das vidas de todos os santos e diz-lhe: serve-me assim como estes homens me serviram a mim. Foi o caso. Jazia Santo Inácio, não digo bem, jazia Dom Inácio de Loyola, mal ferido de uma bala francesa. No sítio de Pamplona. Pamplona era a residência da família de Loyola. E picado como valente de ter perdido um castelo, fabricava no pensamento outros castelos maiores pelas medidas de seus espíritos. Já lhe parecia pouca defensa Navarra, pouca muralha os Pirineus, é a pronúncia portuguesa, e pouca conquista França. Considerava-se capitão e espanhol e rendido, e a dor lhe trazia a memória como Roma em Cipião e Cartago em Aníbal foram despojos de Espanha. Os Cides, os Pelágios, os Viriatos, os Lusos, os Geriões, os Hércules, eram os homens com cujas semelhanças heróicas o animava, inquietava a fama. Mais ferido da reputação da pátria que das suas próprias feridas. Cansado de lutar com pensamentos tão vastos, pediu um livro de cavalaria. Um livro que só se achou era das vidas dos santos. Bem pagou depois Santo Inácio em livros o que deveu a este. Mas vede quanto importa a lição de bons livros. Se o livro fora de cavalarias, sairia Inácio um grande cavaleiro. Foi um livro de vidas de santos. Saiu um grande santo. Se ler a cavalarias, sairia Inácio um cavaleiro de ardente espada. Leu vidas de santos, saiu um santo de ardente tocha. Et lucerne ardentes in manibus vestris. Toma Inácio o livro nas mãos e leu. Leu ao princípio com dissabor. Pouco depois, sem fastio, ultimamente com gosto. E dali por diante, com fome
com ânsia, com cuidado, com desengano, com devoção, com lágrimas. Eu acho que isso ilustra bastante o que pode fazer um livro na vida de um homem. E, por último, mais uma coisa que também não é novidade para ninguém. A literatura nos ensina a viver e a morrer. Não faz muito tempo, um amigo perguntou a queima-roupa por que eu lia poesia habitualmente. E a resposta que me saiu também a queima-roupa foi esta, para saber quem eu sou. Isto que eu disse da poesia aplica-se também à literatura. E quando eu falo de literatura, não estou falando apenas de obras consagradas. Estou falando de obras quaisquer que podem ter em si uma palavra capaz de tocar o coração de um homem e até de mudar-lhe a vida, como sucedeu a Santo Inácio de Loyola. Isso, enfim, foram apenas as 4 coisas que me ocorreu dizer de ontem para hoje para atender à intimação do Bruno. O Bruno, como sabe, eu levo a sério as intimações dele, que vem sempre a propósito. Era só isso, e agora eu vou pedir ao meu amigo Sidney que continue a nossa conversa, porque você terá muita coisa para dizer. Bom, antes de tudo, digo que também fui intimado. Há mais ou menos 2 horas atrás, né, estava eu no meu trabalho, e o Bruno como que decretou que eu precisava estar aqui ao lado do meu amigo Pachá. Estar ao lado dele é sempre para mim uma honra e uma alegria. Mas eu também, talvez tímido em dar uma resposta negativa, pensei, isto dá pano para muitas mangas. Né? Sem dúvida e alguma. vim temerariamente, sem fazer nenhum apontamento, e pensei, professor Sérgio vai dizer algo e talvez eu pegue as ideias pelo rabicho e digam algo mais que possa ser de valia. Destes 4 aspectos relativos à utilidade que o professor mencionou aqui, ou a estes 4, acho que vale acrescentar um, que é o seguinte: a literatura nos ajuda a contemplar. Contemplar é uma palavra que tem no glossário filosófico de Santo Tomás de Aquino, que é o autor que eu mais estudo, tem uma grande profundidade. Ele faz uma distinção entre olhar, ver e contemplar. Olhar seria nada mais, nada menos do que dar vazão a uma potência visiva, que é uma das potências que integram a nossa alma. Todos nós olhamos muitas coisas. Ver já pressupõe certa refluência do intelecto sobre a potência visiva, ou seja, ver, neste sentido, seria olhar já entendendo algo. Não é à toa que a visão, em qualquer teoria do conhecimento digna deste nome, ela é associada ao conhecimento, à luz inteligível, etc. Então, muitas vezes olhamos, mas não vemos. Muitas vezes olhamos, mas não nos vemos. Muitas vezes estamos perdidos na superfície das nossas próprias pequenas insignificâncias, vontadezinhas insatisfeitas ou satisfeitas. Então, vemos pouco, olhamos muito. Porém, contemplar já é um degrau superior. Contemplar é mais do que ver, é mais do que olhar. Contemplar é perceber numa imagem unitária a verdade de uma coisa. Quando alguém contempla algo, lhe vem à mente, nesta contemplação, como que o todo dessa coisa em suas causas, ou melhor, muitas vezes quase que por intuição a pessoa consegue, olhando certos aspectos da coisa, ter o sentido geral da unidade dessa coisa. Então, contemplar não é raciocinar. Raciocinar é o modo humano de inteligir a realidade. Contemplar é vê-la
amorosamente. É isto que diz Santo Tomás, com outras palavras, palavras escolásticas. O amor é uma pré-condição para a contemplação, porque o amor é a vitória da inteligência e da vontade sobre os sentidos. Então, somente quem ama verdadeiramente é capaz de contemplar. Contempla a si mesmo com maior realismo, olhando as próprias misérias e, portanto, sendo humilde, entendendo-se pequeno, cheio de falhas, etc. Olha os outros com maior compaixão, porque vê nos outros também co-irmãos nesta miséria humana universal. E, se contemplar bem mesmo as coisas da natureza, há de chegar à ideia de que esta natureza, o conjunto das coisas que há, ela clama por uma inteligência ordenadora. Então, quem contempla acaba de alguma maneira percebendo Deus na realidade, percebendo o homem à luz dessa visão quase que intuitiva, angelical da realidade. E aqui vale dizer o seguinte: hoje estamos reunidos, mais do que para esta charla, para o lançamento de duas obras do professor Sérgio Pachá, uma de poemas que são seus e outra de poemas de outros autores que ele traduziu, autores que escreveram em outras 6 línguas. E aqui, quando eu penso em humildade, que digamos assim, quase que uma consequência do olhar contemplativo, quem contempla mesmo acaba por ser humilde. A verdadeira grande literatura, ela é feita por homens que têm dela uma visão que vai para muito além de qualquer utilitarismo, para muito além de qualquer aspecto mercadológico. Eu vou dar um exemplo aqui, poderia enumerá-los ad infinitum, que é o do escritor Elias Canetti, que foi um escritor búlgaro que escreveu em alemão. Ele ganhou o prêmio Nobel, não que isto queira dizer muita coisa, mas no caso o Nobel faz jus ao autor e não o contrário. Então a sua obra máxima, que é o Auto de Fé, que ganhou várias traduções, inclusive para o português. O Canetti dominava 23 idiomas, inclusive o português, e esta tradução para o português foi revisada por ele. E ele ganhou o Nobel, se não me falha a memória, em 1981. Mas por que lembrei-me dele? Porque, falando de humildade, a autobiografia do Canetti é uma coisa muito interessante. Ele manuscreveu esta obra, que é um calhamaço, que no original alemão significava algo como a ofuscação, e depois que os nazistas queimaram quase toda a primeira edição, restou a tradução inglesa. Ele próprio mudou o título para o Auto de Fé. Este homem, essa obra trata da incomunicabilidade entre as pessoas humanas, mas ele ficou com o livro manuscrito durante 22 anos na gaveta. Ou seja, ele não tinha preocupação de pegar o livro e mostrar no Instagram amanhã, né? Ele não tinha nenhuma preocupação com o que se faria deste manuscrito e nem sequer imaginava se seria ou não editado. Um dia, num encontro literário, né? Isto é uma coisa que infelizmente não está mais em voga, né? Os literatos se reunirem para lerem uns aos outros, celebrarem autores do passado, etc. Então, num encontro literário, ele comentou com Hermann Brock, que era um escritor seu contemporâneo, que tinha lá, né, um livrinho que estava na sua gaveta, e o Brock, como seu amigo, pediu o livro emprestado e ficou abismado, que era uma obra-prima literária, um dos grandes romances do século XX, escrito por um homem contemplativo, um judeu sefardita, que aprendeu alemão a fórceps, porque sua mãe ficou viúva, eles moravam na Inglaterra, ela matriculou um menino que não sabia alemão numa escola suíça e disse para o menino: você vai aprender no caminho de 3 meses até lá. Um método completamente inusual, em que ele lia frases sem entendê-las, ela explicava. O menino, é óbvio que era um gênio. E chegou lá, fez uma redação, o diretor já ia reprová-lo quando descobriu a maneira como ele aprendeu alemão, disse: não, fiquemos com esse garoto. Mas um menino humilde. Então, a literatura nos ensina a ser humildes,
porque olhando para nós mesmos enxergamos o quão pequeninos nós somos. E isso serve para toda e qualquer grande literatura, seja em poesia, seja em prosa, seja literatura memorialística, seja literatura inclusive filosófica, seja literatura dos sermões, etc. Ela nos ajuda, nos dimensiona nesta ordem do ser, ela tem esse condão de fazer isso se nós a ela nos entregamos com amor. E aqui, no que me cabia de comentários a tudo que o professor Sérgio falou ainda há pouco, né, só me cabe dizer assim, que ele pode ficar ruborizado, mas isto não é mais comigo. Estamos aqui diante de um poeta, só um poeta traduz outros poetas. Há aqui um dos volumes, reunidos com a ajuda do Pietro Marchiori, que são poesias escritas em latim, em francês, em italiano, espanhol, né, em galaico português, né, indo lá para os nossos primórdios, etc. E quem sabe um pouquinho do que é a tradução, né, e tradução de poesia mais ainda, chega à conclusão, ao topar com um trabalho como este, que se trata de algo feito por um poeta. Só um poeta entende a música de outro poeta. Então, é uma grande alegria ver estas duas primeiras obras da lavra do professor Sérgio. Ele tem outras, tem publicações lá feitas pela ABL, um trabalho sobre Marília Dirceu, etc. Mas assim, um livro dele de poemas e um livro de traduções de sua lavra, para mim, é uma alegria enorme ver isto transformado em livro, porque vivemos num momento da nossa história brasileira em que dramaticamente o senso da língua, da nossa própria língua materna, vai se perdendo, o que é dramático. Não se trata de erros gramaticais, né? Até porque isto é um conceito que daria pano também para outras muitas mangas, mas nós vamos, com vícios de linguagem que se vão cristalizando aos poucos, perdendo o contato com os clássicos da língua. E o que há de ser de uma sociedade em que os jovens se desabilitaram a ler os clássicos da sua própria língua. Muitos jovens aí de 18, 20 anos não conseguem hoje ler Machado, que é o nosso prosador maior, por vários motivos, por uma espécie de inanição vocabular, eles carecem de vocabulário e não têm o hábito de recorrer a dicionários, que é um hábito altamente salutar. Eu já visitei o professor Sérgio, vi lá dicionários de todos os tipos, etimológicos, assim, o que nós pensamos, lá. Eu também sou um consulente de dicionários. Então, quando o jovem perde contato com o lastro da sua própria literatura, isso é um drama, porque se perde, é como se esgarçasse a história e um conjunto de obras que são importantíssimas se tornam ilegíveis. Né? O Machado aqui que aprendeu sozinho, uma das várias coisas que eu tenho em comum com o professor Sérgio e que, digamos assim, torna a nossa amizade mais saborosa, é o fato de sermos ambos machadianos, praticantes. Machado é um autor a ser cultuado e nunca será demasiado encarecer o seu trabalho. Então, são poemas de um escritor de língua portuguesa, um escritor de lei, são traduções de lei, e eu espero muito que em breve tenhamos aí, quiçá, no final deste ano ou no início do outro, os
textos gramaticais do professor Sérgio Pachá, né, que são, em boa parte, produto de suas respostas quando ele era lexicógrafo-chefe da Academia Brasileira de Letras, mas não só, respostas a consultas de alunos. Muitas vezes o professor, até mesmo no Facebook, ele dá verdadeiras pequenas aulas a respeito, seja de uma etimologia, seja de uma construção, e nós tivemos no Brasil uma tradição de autores que escreveram seus textos gramaticais assim, em resposta a consultas. Um deles é o grande sintaticista Mário Barreto. Exatamente. Ou seja, em vez de escreverem gramáticas sistemáticas, foram tratando, o próprio Said Ali também... Era um mestre também. Que era um mestre, um mestre acabado. O problema do Mário Barreto, Sidney, como você certamente sabe, é que ele escrevia só quando consultado. E escrevendo o que fosse qual fosse o tema. E depois, quando tinha um volume suficiente de respostas, fechava tudo e publicava. E jamais fez um índice. Quer dizer, quando ele morreu, ele tinha publicado 7 ou 8 livros desse tipo. Tinha de tudo ali, sobretudo no âmbito da sintaxe. A nossa sintaxe portuguesa é muito rica, e ele conhecia como a palma da mão. Mas ele ia pondo os assuntos mais disparatados, mais diversos, juntos, sem um índice, de modo que qualquer estudioso que quisesse ver o que o Mário Barreto vai dizer disto ou daquilo, só tinha uma coisa a fazer: pegar o volume 1 e começar a percorrer até onde desse. Se tivesse sorte, encontrava no segundo ou terceiro; se não tivesse, ia até o fim. Que é uma coisa absurda, mas é verídica. E essa situação foi corrigida, pela graça de Deus, quando um outro professor, talvez de 2 gerações posteriores ao Mário Barreto, que era também um excêntrico, mas sabia muito. Ele fez um índice de Mário Barreto, um índice alfabético de tudo. A partir daquele momento, Mário Barreto, por assim dizer, ressuscitou. Ou, melhor me exprimindo, Mário Barreto teve a chance de ressuscitar, mas, francamente, muito entre nós, eu desconfio que não ressuscitou, que ele continua a ser lido por um punhado de estudiosos, não necessariamente professores, que sabem perfeitamente quem foi Mário Barreto, a importância dele para os nossos estudos. Mas isso, eu espero, não vai acontecer quando eu publicar meu livro de respostas a consultas de língua portuguesa, que, como Sidney disse, são de muitas proveniências. Eu, durante 5, 6 anos, respondi diariamente a consultas de português, de todos os aspectos do português que chegavam à BL. Ia enviando, naturalmente, para os consulentes, pela internet, e guardava cópias para mim. E o curioso, isso eu vou contar apenas como um fato anedótico, não é coisa de maior importância. O curioso é que, enquanto eu trabalhava lá, não se falava ainda, com a graça de Deus, de mudança ortográfica. A ortografia que nós usávamos, a de 1943, com as simplificações introduzidas em 1971, quebrava o galho perfeitamente, sem grandes problemas, sem grandes paradoxos. E assim foi até que veio um novo presidente, que, por temperamento, gostava de aparecer na mídia, e televisão, e entrevistas, e jornais, essas coisas. E aí a primeira providência dele, inovadora, foi criar um departamento de imprensa e propaganda. Essa designação é minha, não é dele. Mas é porque tem um bom pedigree, não. O departamento de imprensa e propaganda, o primeiro foi criado em 1937. Getúlio Vargas. Pelo presidente, na verdade, ditador Getúlio Vargas. E o departamento de imprensa e propaganda era semelhante a algum departamento que o Putin deve ter lá a pleno vapor. Então,
Esse novo presidente não descansou enquanto não criou um departamento de imprensa e propaganda para uso próprio e dos demais acadêmicos, para falar o mais possível, pelo menos 2 vezes por semana, na mídia, na televisão, nos jornais, o que fosse. E pôs à frente dessa arapuca um jornalista que era empedernido na picaretagem jornalística. Eu tenho uma outra expressão na ponta da língua, mas é muito feia, eu me abstenho de usá-la aqui em respeito aos que me ouvem. Mas o fato é que este sujeito pôs-se em campo, né? Ele era pago, bem pago, para encontrar coisas da BL, fosse o que fosse, para mandar para a mídia. E um belo dia ele ouviu dizer que havia um projeto de unificação ortográfica entre Brasil e Portugal. Na verdade, não havia. Mas ele, na sua ignorância esfuziante, foi procurar o presidente, e palavras dele próprio, que contou a mim e a outros, disse o seguinte: meu presidente, eu acabo de descobrir o meio de, durante muito tempo, se falar da academia sem parar. Vamos unificar a ortografia portuguesa. E o presidente... Num frêmito. O presidente, que ele, para entrar para a academia, você tem que ter um livro publicado. Ele tinha 2 livros publicados. O primeiro era um livro de entrevistas com coronéis do interior, coronéis políticos, manda-chuvas, do interior de Pernambuco. Os mais velhos ainda que estão aqui, talvez ainda saibam que era um coronel. O outro livro era uma coleção de frases que se leem em para-choque de caminhão. Com essas 2 obras literárias, ele estava perfeitamente credenciado não só para ser membro da academia, mas para ser presidente. E quando ele ouviu dizer que a academia deveria unificar a ortografia, imediatamente ele comprou a ideia. Eu tinha escrito, pouco antes, quando começou esse falatório de nova ortografia, muda, não muda, um grande amigo meu, de muitos anos atrás, um amigo fraterno, que mora no Paraná, me escreveu uma carta pessoal perguntando o que eu achava dessa nova ortografia de que tanto falavam. Isso foi antes de mudarem. Eu disse a ele tudo o que eu pensava. Eu disse: não unifica coisa nenhuma, é uma fraude, e se isso fosse o unificado, se transformasse em lei, seria o caso de se promover obediência passiva da população, porque é um malefício, como, aliás, veio a demonstrar, mas isso já é outro assunto. Eu mandei essa carta para o meu amigo do Paraná e para mais 2 ou 3 amigos daqui do Rio e tal. E um deles achou tão interessante que entrou a difundir e foi parar nas mãos do Anselmo com C. É com C ou com S? Eu acho que o Anselmo dele é com C. O Anselmo Góes, que aquilo foi um pratinho, como nós dizemos, não é? Ele fez um quadradão naquela página dele, dizendo o lexicógrafo-chefe da Academia Brasileira de Letras é contrário à nova ortografia. E aquilo ali caiu na Academia Brasileira como uma bomba. Foi aí que eu fui procurar mais uma vez o presidente, o novo presidente, repito, um homem íntegro, para dar uma satisfação a ele. Eu contei aquilo, foi uma correspondência particular minha, violada e publicada sem minha autorização. Ele disse: disse-me o presidente, eu pessoalmente sou por tudo e em tudo favorável à liberdade de expressão, mas simplesmente para que nos próximos dias você não tope com algum acadêmico estomagado com o que leu ou ouviu dizer, eu sugiro que você antecipe suas férias, tire um mês de férias, depois volta e continua a fazer seu trabalho. Eu tirei um mês de férias, voltei
e 10 dias depois, pouco mais ou menos, fui chamado à saleta de um funcionário subalterno recente, cujo nome eu nunca soube, mas a alcunha dele na academia era Seu Barriga. Então, Seu Barriga, atrás da sua mesinha, me chamou a mim, que eu era, não é nada, eu era o lexicógrafo-chefe da Academia Brasileira de Letras, para comunicar que a academia tinha chegado à conclusão que não havia congruência entre o custo e o benefício, entre o que me pagava e o trabalho que eu fornecia, de modo que tinham resolvido dispensar meus trabalhos. E foi assim que eu saí da academia para cuidar da vida, e como continuo cuidando, aliás, até hoje. Eu sou professor e é como tal que eu ganho a minha vida, o mais importante da minha vida, porque o que resta da minha aposentadoria dá para pagar as contas obrigatórias e pouco mais do que isso. Mas eu estou contando essa história só porque é o que se chama uma história de proveito e exemplo. E quando eu saí de lá, eu trouxe comigo cópias de todas as respostas que eu tinha dado, grandes e pequenas. E, além disso, eu tinha e continuei a ter, nos anos que se seguiram, porque esse fato se passou em 2009, nós estamos em 2022. Entre 2009 e 2022, 23. Eu continuei a escrever, 2023. Eu continuei a escrever assiduamente sobre a língua portuguesa em todos os seus aspectos, de modo que eu tenho material agora para fazer um livro sério, que vai dar trabalho, mas eu acho que vai ser útil, sem nenhuma vanglória, simplesmente um fato objetivo, porque dúvidas de português todos nós temos. E se há uma pessoa que pode quebrar um galho nisso, por que não quebra? Então, esse é o meu próximo projeto, que eu estou apenas antecipando, e espero que, se não for esse ano, no comecinho do ano que vem, saia a lume. E mais um último detalhe, uma última coisa que também é muito ilustrativo de como funcionam essas picaretagens institucionais. A Academia das Ciências de Lisboa, como um todo, não queria ouvir falar também dessa unificação ortográfica. Sempre houve diferenças, porque a maneira como nossos irmãos do outro lado do mar pronunciam português é, obviamente, diferente da nossa. E, por exemplo, nós temos vogais que nós pronunciamos e que eles não pronunciam. Por exemplo, a palavra perspectiva. Eles não pronunciam este C, mas este C tem uma função diacrítica, semelhante a um acento agudo ou grave. Abre a vogal que antecede. Portanto, todos os portugueses pronunciam perspectiva. Ora bem, esse mal-sinado projeto de unificação ortográfica, que foi assinado em Portugal também por um homólogo do Bechara, introduziu um caos na ortografia portuguesa, porque isso faz uma diferença enorme. E, por causa disso, como eles souberam, uma entrevista que o Sidney fez, e foi publicada, eles souberam o que tinha acontecido ao lexicógrafo-chefe da ABL, eles começaram a me escrever também sobre os portugueses, sobre questões de ortografia, e foi assim que eu fiquei inteirado do tremendo caos. Eles sofreram muito mais do que nós e continuam sofrendo com isso, com essa tremenda picaretagem, e as crianças portuguesas estão tendo muito mais dificuldade para aprender a pronunciar a própria língua, porque aquilo era um equivalente de um acento circunflexo separando pode de pode. Era o equivalente, era uma marca diacrítica de pronúncia, e se perdeu por obra desse nosso cavalheiro aqui da BL e da sua promoção nefasta. Isso era o que eu tinha de dizer, meus amigos, é uma mera curiosidade, e, mais uma vez, eu fico muito feliz e, sobretudo, muito honrado de poder ter dito 2 ou 3 coisinhas sobre a utilidade da literatura. Era só isso que eu queria dizer por hoje.